Inclusive, nós estávamos no prorrogação, né? Esse quarteto, nós né? quatro. Esse quarteto estava no prorrogação, né? Depois de um primeiro tempo, e cara, curioso que eu recebi muitas mensagens de vascaínos, né? Falando, Bravos? poxa, como é que você fala que o jogo foi ruim? O Vasco anulou completamente o Pô, eu Corinthians. também recebi isso aí, tá? Eu recebi muitas mensagens. E assim, eu concordo em partes. Eu acho que o Vasco, ele fez um bom jogo. Inclusive, eu falo, se tivesse alguém para sair vitorioso, esse time seria o Vasco. Agora, pelo que os times principalmente mostraram na semi, tanto o Vasco quanto o Corinthians, eu esperava um jogo mais movimentado. Eu esperava um jogo melhor. O Vasco foi superior. Agora estão passando pano. Eles falaram somente de Corinthians que eles falaram. vocês têm essa percepção de fato, ou mudaram a percepção de que o Vasco foi muito superior no sentido de anular o Corinthians e por isso que talvez o jogo tenha ficado ruim? Então, me parece que eu também recebi muita mensagem. Assim. Me parece que a torcida do Vasco tá querendo ou um reconhecimento maior do que foi um bom jogo. O Vasco não acertou o alvo, tá? O jogo teve 2 chutes no alvo, os 2 Corinthians. Teve uma bola na trave do Vasco, trave não é alvo. Mas foi um jogo que se alguém foi melhor, se alguém merecia vencer o Vasco, mas por máximo 1-0. Por mínimo não tem jeito. Então assim, foi um jogo igualado, de pouca criação dos dois lados. Acho que a ideia do Vasco foi boa de não sair jogando por baixo. O Fernando Diniz disse isso, passou meio desapercebido numa entrevista coletiva longa dele. Mas ele falou, em alguns jogos a gente não tem saído jogando, tem aproveitado bola longa. Ele falou do gramado, que o Vasco não estava confortável para tocar naquela grama. E até saiu um vídeo dele no túnel. Não sei se saiu, né? Mas a galera Na fez hora. tem um áudio A volta do intervalo. dele Isso. falando assim, se o Felipe baixar, sai pelo chão. Perfeito. Se o Felipe não baixar, faz Chutão. a longa, que é basicamente É isso que você tá falando. Então, assim, acho que o Vasco leu bem, executou bem o que queria fazer, mas de um jogo muito igualado, que eu acho que os dois times meio que se guardaram pro jogo do Maracanã. Nenhum quis se arriscar muito, Mas nenhum não dá, quis Marcelo, deixar... pra se guardar, cara. Não é, Cara, acho que eu dá. acho que o Corinthians deu uma arriscaram um enfeiada pouco. no jogo. Deu o quê? O Corinthians enfeiou o jogo. Uhum. Porque se o Corinthians tivesse conseguido fazer o que o Vasco fez, por exemplo, de fazer um jogo melhor assim e saído com bola e tal, acho que o jogo teria sido melhor. Mas como o Corinthians, em tese, era quem ia tomar mais as rédeas da partida e não conseguiu e errou muita coisa, o jogo acabou ficando feio quando a bola estava com o Corinthians e o Vasco também não foi toda essa superioridade assim. Tô com o Marcelo, acho que era um jogo para 1-0 pro Vasco, se tivesse que ser. O Vasco foi melhor que o Corinthians. Sim. E a gente falou bastante que o Vasco foi melhor. Assim, Aí a bola atrás. a galera que pegou pela tarja, talvez, ou uma falou outra nossa, pode achar que a gente deu uma moral, entre aspas, pro Corinthians. Mas a gente falou bastante do Vasco. E eu também recebi muita mensagem porque eu falei, o Corinthians foi um time montado para ser campeão, o Vasco não. E eu acho que é um mérito do Vasco estar Total, lá pô. com o time que tem e ter feito um jogo melhor que o Corinthians. Foi uma frase usada para valorizar ainda mais o Vasco e não para falar que esse time do Vasco não tem capacidade de ser campeão. Mas foi um time que não foi montado Claro. falando, a gente vai... O Corinthians gastou muito mais dinheiro, gasta muito mais de salário, o salário do Memphis, Deve de muito outros mais. jogadores. E eu acho que... Gasta 100 Agora, esse ponto aí, eu tenho que parar aqui pra responder, porque é o seguinte: quando eles falam, o Corinthians foi montado pra ser campeão, é claro que o Corinthians gastou muito. Só que, quem não lembra, esse ano, o Corinthians não fez investimento no começo do ano. Esse time do Corinthians não foi montado pensando em ser campeão. Esse time do Corinthians foi montado pensando em fugir da zona de rebaixamento. Sabe por quê? Isso me incomoda muito, eu tenho que parar aqui o vídeo e falar, porque esse time do Corinthians foi montado, estava na zona de rebaixamento, para quem não lembra, trouxe o Ramon Dias, no meio do ano fizeram as janelas, trouxeram Memphis, Carrídio, aquele meio de campo deles quase todo, trouxeram mais zagueiros, e aí montaram esse time para fugir da zona, deu muito certo, pegaram uma sequência muito boa de vitórias, chegaram na Libertadores, e aí almejaram no ano seguinte coisas maiores. Mas esse time ele foi montado para sair da zona de rebaixamento. Poder gastar, não deveria poder exato. gastar essa E o quantidade Vasco, de dinheiro. inclusive, faz diferente, né? Não monta um time tão pica assim ou tão bom, justamente porque não tem de onde gastar. E o Pedrinho tenta fazer um negócio mais Esse consciente, time do Corinthians dentro da realidade do Vasco, recuperação judicial. Então também Mas um é mérito aquilo do que você Vasco. falou. Se no começo do ano você falasse assim, a final da Copa do Brasil vai ter Vasco e Corinthians. O Corinthians você poderia até acreditar. Pelo time que montou, por aquilo que gastou. O Vasco você ia falar, isso é uma brincadeira.
o Vasco Exato. não vai chegar na final da Corinthians, Copa do Brasil. Madrid. Agora, E o Vasco chegou. se você pensasse que os dois estariam no Campeonato Brasileiro 13º e 14º, também surpreende. Muito. O Vasco, acho que o Vasco no 14º eu acho que é baixo demais para o que se esperava, um pouquinho mais alto. O Vasco, Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ficou uma vez só no G4. E entre os 10 primeiros, acho que 4 vezes, tá? É que eu acho que isso alternou. 4 vezes o É que ele Vasco teve entre os uma 10 primeiros. arrancada. Então, mas determinado, isso ele tem 6 alternou vitórias durante seguidas, o acho. campeonato. Isso 6 de 7. alternou durante o campeonato. É isso. Porque eu acho Mas que depois talvez também no perde começo 6 seguidas. era isso. Era isso. Depois mudou. O Vasco começa o campeonato olhando para baixo no Brasileiro. Sim. Mas muito para baixo. É. Aos poucos ele vai olhando para cima. E termina numa 14ª também. Por exemplo, a última rodada o Vasco não colocou ninguém para jogar porque já tinha escapado do Sim. rebaixamento, né? Mas assim, que um seja 13º e 14º surpreende mais pelo Corinthians do que pelo Vasco. Sim, sim. Que os dois estejam na final da Copa do Brasil surpreende mais pelo Vasco do que pelo Corinthians. Perfeito. Então, quando a gente vai ver o que fizeram os dois até aqui, são dois times irregulares com uma ótima semifinal, que E eliminaram um os dos dois dois times mais estará regulares. na Libertadores da América do ano que vem. Não, mais do que isso, um dos dois vai ser campeão, cara. Campeão. Estar na Libertadores é ótimo. É um plus. Mas ser campeão é melhor ainda. Eu também concordo muito Você com prefere isso. para a Libertadores sendo quinto no Brasileiro ou ganhando a Copa do Brasil? Não tem menor tem nem discussão, conversa. menor Tô discussão. contigo. Ou ganha na Sul-Americana também, não É tem isso, discussão. é título. Agora, vocês falaram dessa conquista. Quem que entra mais pressionado para conquistar a Copa, né? Porque se a gente pegar em termos de relevância, em termos de camisa, pô, são dois times muito grandes que de fato já fazem um tempinho aí que não vencem nada, né? É, o Vasco mais. Um título nacional, né? O Vasco 2011 tá na tela aí. O Corinthians ganhou a Copa e o do Corinthians Brasil em de uma 2017, 2009, o Corinthians. Copa do Brasil. É. Que ele vai pra final e perde, né? Pro Cruzeiro. O 2018 ele perde o 18 e 22 perde pro Flamengo. Perde no Maracanã. duas. Chegou pertinho em duas, tem razão. Não, Perde nos pênaltis, né? Chegou na semi em outros 2 anos também. O Corinthians perde pro Flamengo nos pênaltis. Nos pênaltis. Aí o Flamengo tem a manda na genial lua ideia. E o Gabigol chama Isso. a torcida. Tem a genial ideia de mandar o treinador campeão e contratar o É vice. verdade, Vitor Pereira. Pra mim, o Vasco é mais pressionado porque há mais tempo não ganha. O Vasco não ganha nenhum título desde 2016. Se não ganhar domingo, completa 10 anos sem ganhar nenhum título. Eu acho que é o Corinthians que entra então, mais pressionado. Porque entra nessa questão do que você falou, talvez, do time. Vamos pensar numa possibilidade que os dois. Que na derrota de cada um. Eu acho que se o Vasco for derrotado na final, a sensação do torcedor vai ser, porra, voltamos a brigar por um título, né? Chegando numa final. Ano passado já foi na semi, e a nossa tendência é uma sequência de trabalho pra gente ter uma ascensão. Eu acho uma curva mais pra cima. O Corinthians, eu acho que é uma sensação de, pô, esse time foi montado e precisa ser campeão e brigar. Só que eu acho que o Corinthians não tem uma perspectiva, porque internamente é um caos completo de uma politicagem que não acontece. E o Corinthians, eu acho que fica uma sensação de, pô, acho que era o ano para ganhar. Eu não sei se a gente vai chegar de novo nos próximos anos, porque, beleza, o time do Corinthians é muito bom, mas em algum momento vai ter que abrir mão dos caras para financeiramente também. Eu acho que se a gente parte do ponto que o Corinthians foi um time mais montado para ganhar do que o Vasco, o Corinthians tem mais obrigação. Então ele teria que estar mais pressionado para ganhar. Mas eu acho que os dois times e todos os times do Brasil têm que pensar que Palmeiras e Flamengo são sempre os favoritos e você tem que aproveitar muito o ano que eles não estiverem. O ano que eles não estiverem é o seu ano. Porque vai ser muito difícil e cada ano a tendência é que seja mais difícil de competir com esses dois, porque eles estão cada vez mais ricos, contratando cada vez melhor, gastando cada vez, vendendo cada vez melhor também. Então a tendência é que aumente essa distância. Esse ano que eles caíram cedo, era a Copa do Brasil de todo mundo. Porque na Libertadores eles não caíram, no Campeonato Brasileiro o Palmeiras foi o melhor vice-campeão, porque o outro fez ainda mais pontos. Então, a pressão talvez seja maior pro Corinthians. Lembrando assim, o Flamengo e o Palmeiras é sim uma grande potência, só que os últimos 2 campeões da Libertadores antes do Flamengo, Botafogo e Fluminense. Então, assim, tem uma certa hegemonia, mas outros times também chegam às vezes. Inclusive, o ano passado, quem ganhou foi o Botafogo. Corinthians por uma obrigação maior, porque esse time foi feito para ganhar. É Se não ganhar, é mais decepcionante. Mas o Vasco, que não ganha nada desde 2016, isso também pesa bem. esse é o ano. Pô. Esse é o ano do Vasco. Eu não sei se eu tenho muito local de falar, mas eu vou falar. Esse negócio da gente estar falando que ser vice-campeão é bom me irrita muito, cara. Me irrita muito. Eu não gosto. Porque o Flamengo foi vice-campeão, fez um grande jogo. Que se dane que fez um grande jogo, cara. Eu quero ganhar.
Eu quero ganhar. Ah, porque esse segundo mostra que fez um bom ano. Pra mim não fez um bom ano, cara. Concordo. Pra mim tem que levantar a taça, tem que ganhar. Desses dois aí, o que levantar a taça fez um ano legal. O que não levantar é igual aos outros, cara. É igual aos outros. Não é igual. Ah, ser vice-campeão me irrita muito, cara. Teve um jogo que nós fizemos aqui, e esse senhor aqui, ele tem razão. Eu não gosto de concordar, mas ele tem razão. O Corinthians jogou contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, aí na Neoquímica Arena. O Corinthians massacrou a Ponte Preta. O jogo foi 1-0 pra Ponte. Acabou o jogo, os caras aplaudiram o time do Corinthians. Ah, vai procurar o que fazer, rapaz. Vou aplaudir o time que perdeu o jogo, rapaz. Vou aplaudir o time que perdeu o jogo, vou aplaudir os caras. Ricardo. Não dá. Isso aí ele tá falando dos flamenguistas, hein? Porque o Flamengo perde. Ah, o Flamengo nunca perde. Ganhei. Sou o melhor do mundo, sou imbatível. Perdeu. Perdemos para o melhor time do mundo. Perdemos para nós mesmos. Flamengo nunca perde. O que ele diz, isso pode ser ter uma pitadinha do que ele tá querendo dizer. Pra aplaudir quem perdeu, irmão. O que... segundo é o melhor dos piores. Eu acho que a questão do jogo em si não é o problema. O problema é o contexto que estava envolvido naquele jogo. Que eles foram eliminados na primeira fase do Paulista. Aí é uma loucura você aplaudir. Seu time é vice-campeão contra o Paris Saint-Germain, tu vai aplaudir teu time? Aí eu acho do jeito que jogou, eu iria buscar no aeroporto. Quem buscar no aeroporto? Vão de Uber pra casa? X ou... Os caras erram 4 pênaltis e vira herói. Faz. Aí eles falam assim, mas jogou de igual para igual com o PSG. O Botafogo ganhou do PSG de 1-0. O Botafogo, há 6 meses atrás. Você tá sendo muito simplista. Simplista não, eu tô sendo resultadista, que é que eu sou. Então, mas por exemplo... Mas o resultadista é um simplista por conceito. Você sabe que, olha só, isso do bom ano. Vice-campeão Ricardo, olha só, um dos dois vai ganhar o título. Isso. O Vasco foi vice-campeão em 2001. O Vasco foi vice-campeão em 2001 da Copa do Brasil. O Vasco foi perdeu pro Corinthians. E teve um outro que o Vasco perdeu pro Real Madrid. Ninguém lembra do Vasco. O vice-campeão não entra pra história. Jogar bem não entra pra história. O Vasco amassou o Corinthians. Amassou o Real Madrid nesse jogo. Coloca aí, Vasco e Real Madrid, 2000. Quem fez um melhor ano? O Cruzeiro ou o Corinthians ou o Vasco? O que ganhar o título fez um ano melhor que o Cruzeiro. Eu acho que a torcida vai sair mais feliz, eu não tenho, a menor dúvida disso. Mas quem é que tá mais pronto para ano que vem brigar de novo? Não sei, porque ganhou esse ano. Quem fez um ano mais coerente, pô. Vamos lá. A parada é... Quando a gente trabalha com futebol, a gente sabe que em alguns determinados clubes tem pessoas sérias e que de fato querem o bem do clube, né? Tem outras pessoas que... Você vai dizer que eu não sou sério? Não. Calma aí, eu tô falando pessoas que trabalham dentro do clube. Tira essa muleta da mão. Quando a gente fala aqui de gestão, né? De passo a passo, de subir degrau, de cada vez mais ir acelerando as etapas, coisa e tal. Se o Corinthians ganha esse título, eu acho que isso vai por água abaixo do que a gente fala como gestão esportiva. É possível vencer no caos, então vamos continuar no caos. Posso falar coisa pra você? É meio que assim, o torcedor pode ficar bravo comigo, mas olhando a questão da... E o torcedor tem que ficar feliz com o título e voltar a jogar Libertadores, isso é muito importante também, né? Acho que isso acaba construindo também um caminho para chegar legal, para uma gestão positiva. Mas se o Corinthians vencer, enfim, velho, eu não tenho nada a ver com isso, mas se o Corinthians vencer, eu acho que pra gente que analisa e vê muita questão também da gestão e o quão é importante você ter uma gestão boa, é um recado péssimo. Não tô dizendo que por isso que o Corinthians tem que perder, não é isso. Posso falar uma coisa Mas o recado que passa é esse. No meio do caos, no meio do transfer ban, no meio de tudo, o Corinthians ainda foi o campeão. O torcedor, obviamente, vai puxar pelo lado, camisa, tem que respeitar, é muito grande. E eu concordo, o Corinthians é gigante, realmente. Lopes, se ganhar ou se perder, não vai mudar absolutamente nada no Corinthians. O quê? Se ganhar, vai continuar no caos. Se perder, vai continuar no caos. Não vai mudar nada. Não, isso que eu tô falando. Então é melhor ganhar, pô. Não, tudo bem, eu sei. Mas eu tô... Não vai mudar. Eu tô falando de gestão. A partir do dia 1º de janeiro, não vai entrar... Tudo bem. No 1º de janeiro, não vai entrar um presidente no Corinthians que vai mudar tudo. Tá, então não vai. Vou fazer o seguinte pra você. Então faz. Não... Bota o verdadeiro ou falso aí na tela, produção. Brincadeira comigo. Bota o verdadeiro ou falso aí. Agora o seguinte, no Vasco, eu acho que muda muito sim. Porque diferente do Corinthians, o Vasco tem um trabalho sério. Você pode falar o que for do Vasco, mas na pessoa do Pedrinho, o Vasco tem sim um trabalho sério. O Vasco tá tentando enxugar as suas contas. O Vasco tá tentando mudar a sua forma de pensar futebol. O Pedrinho tem conseguido colocar o Vasco na medida do possível, melhorando. Esse ano a gente tem um elenco melhor. O Pedrinho não tem feito grandes contratações para fuder o time depois. Então,
Pro Corinthians, eu acho que realmente pode ser que não muda nada, porque eles vão usar esse dinheiro da Copa do Brasil para pagar as dívidas que eles têm lá com a FIFA, lá, né, o Transferban. Já pro Vasco, eu tenho que dar minha opinião aqui, já pro Vasco é de suma importância, o Coroa, um trabalho que não tinha vindo sendo bem feito no futebol, mas que o extracampo do Vasco tem sido, sim, um bom trabalho. O Vasco tem feito um bom trabalho extracampo e que pode ser coroado com um título. Eu acho, sim. É lógico que as duas torcidas merecem. Agora, eu não tô falando de torcida merecer. De trabalho de diretoria, de uma diretoria que quer um pouco mais de austeridade. Aí, nesse ponto, o Vasco é coroado, sim. E o Vasco seria de suma importância para o Vasco, que está tentando se organizar, diferente do Corinthians, que vai lá, traz jogador e não importa como que vai acontecer depois. Para o Vasco é de suma importância ganhar essa Copa do Brasil, poder voltar a disputar uma fase de grupo de Libertadores, poder trazer patrocínios maiores, poder ter jogos para jogar para mais pessoas, conseguir, talvez vai jogar aí no Engenhão, fazer rendas maiores de estádio. E esse título é o caminho para o Vasco poder voltar a ser grande novamente. Se o Vasco ganha uma Copa do Brasil, ele volta a ser grande novamente. Ele tem tudo para voltar a ser grande novamente. Porque ele entra numa Libertadores, ele tem um estádio novo para jogar, vai ser construído um novo estádio, uma reforma, vai poder jogar no estádio o ano que vem para mais pessoas, fazer mais renda, e logo eu acho que o Vasco pode estar sim figurando ali na parte de cima da tabela, continuar brigando com a parte de cima. Lógico que não no nível de Flamengo e Palmeiras, mas se você pegar os outros times também não estão nessa coisa. O Cruzeiro que se organizou, o Botafogo que tem uma SAF, você não sabe como que é essa SAF do Botafogo, se é uma SAF boa de verdade, se é uma SAF confiável. Não é uma SAF confiável essa SAF do Botafogo. Aí você tem o Cruzeiro que se organizou, o Bragantino, o Bahia que são organizados. Tirando isso, os outros times são uma bagunça. O Internacional é uma bagunça. O Grêmio, você não sabe o que vai ser com essa nova gestão, parece que quer se organizar, mas ainda não se sabe. Então, o Vasco tem tudo, se ganhar essa Copa do Brasil, dá um passo para ver se essa gestão do Pedrinho vai realmente seguir nessa linha e conseguir colocar o Vasco no patamar que ele sempre mereceu. Que daí eu acho que você ganhou 2 vice-campeonatos esse ano, vê se você tá feliz. Título da Copa do Brasil muda o futuro do Vasco. 3, né? Título da Copa do Brasil muda o futuro. A gente está falando de questão de gestão. Eu acho que no Vasco hoje tem pessoas que pelo menos estão pensando no clube. Né? Eu acho que o Pedrinho, meio que ali outra vez falou alguma besteira, ou enfim, teve alguma percepção errada, mas ele é um cara que eu acho que ele quer mudar. Sim. E acho que o Vasco vem fazendo um bom ano, sim. É falso. Independente do que acontecer, ele vai continuar o trabalho dele. Em termos de subir degrau, né? Independente do que acontecer, ele vai continuar trabalhando. Respondo aí, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Lógico que é verdadeiro. É falso, pô. É verdadeiro. Independente se ganhar o título ou não, o trabalho no Vasco vai continuar da mesma maneira. Mas assim, eu também acho que é verdadeiro, mas muda o quê? Essa é a minha pergunta. Eu acho que muda o sentimento de um gigante que ficou Nós estamos falando de trabalho, cara. De trabalho. Um sentimento de um gigante que ficou desacordado muitos anos, e aí digo, pro torcedor, mas pros caras que estão lá dentro também, num sentido de, a gente pegou um clube no meio de uma SAF também toda bagunçada. É momento de clube, né? todo zoado, e aí os caras estão tentando de uma maneira honesta e segura fazer o Vasco subir uns degrauzinhos, e aí o fato de você levantar uma taça depois de 14 anos, um título da Copa do Brasil e 9 depois de ser campeão carioca, eu acho que é um carimbo legal e uma sequência de trabalho. E se não ganhar, faz o quê? Vai continuar fazendo isso. Mas olha só, mas lógico que muda, porque se não ganhar, vai continuar fazendo isso. Mas se ganha, você entra mais quase 100 milhões que você pega na final da Copa do Brasil, você joga uma Libertadores, cada jogo na fase de grupo da Libertadores, você ganha em casa, você ganha $1 milhão. Então, você senta na mesa para um patrocínio jogando Libertadores com outros números. Você vai negociar um patrocínio, não, nós estamos na Libertadores. É lógico que muda, lógico, isso aí é... Tudo bem, mas a parada é você voltar a disputar uma Libertadores da América. Voltar a jogar uma Libertadores. Dentro de campo eu acho que vai mudar muito. Tô falando administrativamente não vai mudar nada. É isso que eu tô falando. Eu acho que você tem mais capacidade de convencimento de jogador, de trazer um cara pra você melhorar. Mas tô falando de gestão. A gestão do Pedrinho vai continuar do jeito que ela é.
É isso que eu tô dizendo. Agora, dentro de campo, claro que muda. tudo bem, Vai jogar uma Libertadores da América. Olha tudo só, bem que vai então, continuar do o jeito que Cruzeiro tá. ganhou, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil 2017 e 18. Sim. E isso Depois foi pro matou limbo. o clube. Matou. Porque o Cruzeiro começou a apostar Ganhou que se qualquer ganhasse a custo, Copa do Brasil Ia ia ganhar muito continuar ganhando dinheiro. muito dinheiro Então, e continuar qual que era a lógica dos gênios da lâmpada do Cruzeiro? Então, mas- Ganhar a Copa do Brasil, montar time caro para a roda continuar girando. O primeiro ano que caiu na Copa do Brasil, Tchau. não é que o time foi rebaixado para a segunda divisão. Ele se afundou na lama de uma forma que nenhum time do Brasil passou 3 anos na segunda divisão, pô, nenhum grande. Só o Cruzeiro. Mas aí entra muito a questão, por isso que eu falei, e destaquei que tem pessoas sérias em determinados clubes, porque eu acho que foi um erro, e que depois, obviamente, ficou até explícito isso, no caso do Cruzeiro, que estavam roubando o clube. Né? Então, assim, E aí eu no acho... caso do Vasco, pode Não, até então, ter, aí pode eu- até achar. Não tô falando só do Vasco, porque a gente tava falando antes da gestão do Corinthians. É isso, Então, aí eu gestão. acho que é um cenário mais próximo ao do Corinthians. É, do que esse do Vasco, Cruzeiro, é. do ganhar a qualquer custo e levantar Isso, troféu isso e aí, tudo isso mais. O ganhar ou perder, eu acho que não muda o futuro. Perfeito. Muda o presente, muda a moral, muda a alegria do torcedor. E eu acho que isso sim pode mudar o futuro. Por isso que eu acho que é verdadeiro. Você deixar Se o seu tivesse torcedor escrito feliz. patamar ali. Não, o que é mudar patamar? O Vasco, a partir do ano que vem, vai começar a brigar pelos títulos? Acho que não. O caminho do Vasco, ganhando ou perdendo, tem que ser de reconstrução, gastar o que ganha, montar time melhor, voltar a revelar muitos jogadores. O caminho tem que ser esse. Agora, ganhando, você tem paz para fazer isso. Você tem um pouco de paz para fazer isso. Tira a pressão. É muito Isso ruim sim, pro torcedor do isso Vasco ver o Flamengo ganhando sem parar. Claro. O Fluminense ganhou Libertadores, o Botafogo Então, em 2024 ganhou tudo. O brasileiro torcedor do e Vasco Libertadores. precisa, É isso. precisa muito. E isso pode mudar o futuro. Porque senão, você começa a se atolar, pressão, e agora vamos gastar mais, e esse ano tem que ir, então esse ano tem que gastar. E aí você pode dar um passo maior do que as pernas e fazer uma bobagem. Então acho que a paz que dá e a felicidade pro torcedor é o que eu acho que faz essa afirmação verdadeira.